E a gente vê eu não vou falar a igreja, mas eu falo que o mundo de hoje tem perdido a essência de Deus. Hoje o mundo tem mais se preocupado com as coisas materiais e tem deixado muitas vezes os princípios e as coisas de Deus um pouco de lado. O Espírito Santo sempre foi o algo mais importante para as nossas vidas, só que muitos têm trocado a presença de Deus por qualquer coisa. Mas hoje Deus vai nos relembrar o grande valor que tem a presença dele. Aleluia! O Espírito Santo, meus irmãos, sempre esteve presente desde a criação, desde o princípio. Se a gente for para analisar, até mesmo quando Deus ele havia criado Adão, Adão era um homem perfeito, imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus toda vez ele descia no jardim do Éden para ter uma conversa particular com Adão. Adão era um homem íntegro, um homem perfeito, mas infelizmente o pecado entrou na terra, e pelo fato do pecado ter entrado na terra, isso fez com que Adão, junto com Eva, se envergonhasse do grande ato que eles haviam cometido, e por esse fato eles acabaram enxergando a nudez deles. E por isso o Espírito Santo naquele momento acabou se afastando na vida dele. Porque o Espírito Santo, ele para de agir na nossa vida, irmão David, quando a gente está no pecado, ou quando muitas vezes a gente entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nunca vai nos abandonar, mas se a gente não estiver correto, de uma certa forma, ele vai se distanciar. A Bíblia vai dizer que então, se passaram alguns tempos, até mesmo se a gente for analisar Abel, ele ainda tinha essa essência, a presença de Deus. Só que depois, quando houve o primeiro assassinato aqui na terra do seu próprio irmão Caim, matando ele, aí a terra, de uma certa forma, ela começa a entrar em uma situação onde Deus vê que o homem está fora de controle. A Bíblia própria vai relatar mesmo que Deus ele olha para a terra e só existe apenas um homem íntegro, que é Noé. Então Deus vê que a humanidade está pecaminosa, ao ponto que Deus olha e fala: não tem como mais eu habitar no meio do meu povo, porque os homens estão pensando mais em si, está tendo casamento de todos os tipos. O homem ele está começando a adorar outros deuses. Isso fez com que a ira do Senhor começasse a crescer de uma forma tão grande. Porque se a gente folhear, irmãos, algumas páginas do Antigo Testamento, a gente vai ver que algumas páginas parecem que sangram. Porque de uma certa forma Deus fica tão irado com o povo, que o povo começa a trocar até então a presença de Deus por deuses pagãos. O povo começa mais a se preocupar com o seu ego do que se preocupar com os princípios de Deus. E isso fez com que Deus começasse a se afastar do povo. Deus, ainda por misericórdia, ele enviava profetas, ele enviava pessoas para até mesmo libertar o povo, até mesmo para o povo de uma certa forma se despertar. Só que a Bíblia vai dizer que o pecado do povo subia até as narinas de Deus como um cheiro podre. E isso, de uma certa forma, Deus falou: eu não vou mais habitar no meu povo com a minha presença. Então a Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento apenas 3 categorias tinha o privilégio de ter a presença de Deus. Devemos lembrar, para quem não sabe ou para quem não se lembra, no Antigo Testamento o Espírito Santo era como se fosse algo, Deus colocasse uma gotinha, por exemplo, ou para reis, ou para profetas, ou para sacerdotes. Era apenas esses 3 tipos de categorias no Antigo Testamento que tinha o privilégio de ter a presença de Deus.
Só que como no princípio o Espírito Santo não habitava mais nas pessoas, Deus ele colocava um pouquinho da sua essência. Eu vou dar um exemplo. Quando o profeta ele iria anunciar algo para o povo, algo que viesse de revelação de Deus, Deus colocava um pouquinho da sua essência do profeta para o profeta assim profetizar. Depois que o profeta fazia a tua função, o Espírito Santo de Deus se retirava do profeta, porque Deus via que o homem não era mais merecedor. Só que aí o que me alegra na Bíblia é que Deus nunca volta atrás daquilo que ele havia prometido. A Bíblia vai dizer que então Deus ele usa um jovem profeta chamado Joel. A Bíblia vai dizer que então Joel recebe um pouquinho da presença de Deus, e Deus acaba falando: Joel, anuncia para o meu povo, diz estas palavras, e ele fala: nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito Santo. Mesmo que o povo ainda estava no erro, Deus ainda pela sua misericórdia, a palavra misericórdia ela veio do latim miseris, que significa coração compadecido. Deus tem um coração tão grande que ele viu que o homem, para Deus, ele só tem um significado grande se ele tiver a presença. O ser humano sem a presença de Deus é a mesma coisa que um animal sem articulação. Como assim? Um animal que não tem articulação, ele não consegue olhar para cima, ele só consegue olhar para baixo. O homem sem a presença de Deus, ele não tem significado nenhum. O homem sem a presença de Deus, ele não consegue permanecer na prova. Porque sabemos que quando a gente está passando por uma prova difícil, quando a gente está passando por um problema difícil na nossa casa, no nosso trabalho, se não é a presença de Deus para nos trazer aqui nessa noite, se não é a graça de Deus para nos permanecer ainda de pé, o que seria de nós hoje neste lugar? A Bíblia então, meus irmãos, vai dizer nessa passagem a qual a gente acabou de ler, que serve como base dessa ministração. A Bíblia fala então que João Batista, ele foi o último profeta. Então ele começou a preparar o caminho para Jesus, porque ele sabia que Jesus seria logo o que viria depois dele. Então a grande responsabilidade dele era assumir uma responsabilidade que não iria mais existir outro profeta depois dele. Então cabia a ele. E você precisa entender, meus irmãos, muitas vezes quando a gente ouve uma mensagem um pouco dura, ou muitas vezes quando a gente acaba recebendo corrigimento de Deus, até mesmo pelo nosso pastor, a gente muitas vezes acaba virando a cara dizendo: eu vou sair da igreja, eu não quero mais voltar para aquele lugar, porque o pastor está apontando para mim, ele está me olhando de uma forma diferente. Só que eu queria saber, pastor Fernando, se fosse nos dias de hoje, se João Batista estivesse pregando aqui neste lugar, como seria a nossa reação? Será que João Batista, ele seria profeta de grandes templos? Será que João Batista seria profeta de grandes multidões? Porque hoje o evangelho, meus irmãos, tem sido um evangelho de mais de facilidade do que dificuldade. Tem muitos que preferem pregar a verdade para ganhar almas, mas tem gente que está mais preocupado com isso do que pregar a verdade, mas falando: Deus, eu fiz a minha parte, a tua palavra eu preguei. Só que muitos hoje têm se escondido da palavra. E João Batista, ele pregava o verdadeiro evangelho do arrependimento, dizendo: raça de víbora, é necessário se arrepender, é necessário voltar para os caminhos do Senhor. E eu falo nos dias de hoje a igreja, ela necessita ouvir verdade. Não precisa muitas vezes ficar com tapinha nas coisas dizendo: minha irmã, permanece no pecado, porque Deus entende tua situação. Não, você não pode ajeitar o corrigimento, porque o próprio Deus, ele não tolera o pecado, mas ele ama o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar então, meus irmãos, que ele começa a chamar um por um, dizendo:
pode vir. Só que aí na direção dele está vindo Jesus. E eu fico imaginando a reação dele. Porque eu fico imaginando as pessoas olhando assim, mas espera aí, João, quem é esse? Ele fala, este é o Cordeiro a qual eu estou falando. Esse que vai tirar o pecado do mundo. É esse que eu tenho anunciado. É esse que vai pisar na serpente. É esse que veio para redimir o pecado do mundo. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de Apocalipse, que antes da fundação do mundo, o corpo do Cordeiro já havia sido preparado. Jesus, ele já veio para a terra com um propósito, dizendo, eu sei que você é traído, até mesmo aqueles que vão andar do meu lado vão virar as costas, mas eu faço é por amor a essas vidas, porque eu sei que a partir dessas pessoas vai surgir um grande exército. E todos nós sabemos, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa o teu evangelho a partir dos 30 anos. Jesus, como judeu, ele seguiu corretamente conforme todas as leis, as doutrinas, acabou se tornando sacerdote. Todos nós sabemos que o evangelho de Jesus aqui na terra durou apenas 3 anos e meio. E nesse ocorrido sabemos que houve muitos milagres, houve várias histórias lindas que a gente vê no evangelho. Só que também, se a gente for para analisar, Jesus também teve os seus momentos de tristeza, os seus momentos de angústia, principalmente quando ele estava no jardim do Getsemane, lá em Marcos capítulo 14, aonde Jesus, ele acaba chamando naquele momento os 11 discípulos, porque Judas não estava naquele momento. A Bíblia fala então, meus irmãos, que Jesus, ele toma uma atitude que não era muito comum dele, chamar todos os discípulos para orar. Porque Jesus, quando ele ia orar, ou ele orava sozinho, ou ele chamava Pedro, Tiago e João. Só que naquele momento Jesus, ele tinha o seu 100% lado divino e o seu 100% lado humano. O teu lado divino acabava muitas vezes pregando uma peça nele, porque ele sabia que logo mais ele iria ser crucificado. E Jesus, eu imagino como se fosse hoje, eu imaginando, Jesus, ele acaba se levantando, ele está um pouco triste, ele acaba então chamando os discípulos para ali com ele orar. E eu fico imaginando os discípulos assim, mas espera aí, o mestre nos chamando para orar, ele nunca foi disso, e logo todos. Eu fico imaginando Jesus quando ele está indo naquele jardim, ele fala para eles, olha, ficai aqui, que eu vou ali orar. Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando Jesus naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, ao ponto de ele falar assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus naquele momento ele estava tão entristecido, tão amargurado, ao ponto que ele só queria que a morte chegasse logo. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Jesus então, quando ele retorna, ele vê que os discípulos estão dormindo, ele fala, não podeis vigiar nem uma hora. A Bíblia fala então que ele chama os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala então que Jesus olha para os três e diz, a minha alma está profundamente amargurado até a morte. Imagina isso, você ouvindo do seu Deus. É muito lindo a gente pregar do Jesus que andou sobre as águas, do Jesus que fez a multiplicação dos pães, dos peixes. É muito lindo falar do Jesus que ressuscitou Lázaro, que acalmou a tempestade. Mas me encontra nessa situação de você ouvir da própria boca do Senhor que está amargurado até a morte. E muitas vezes
Jesus, ele entende. Por isso que a Bíblia fala que ele é um intercessor nosso ao lado de Deus. Porque quando nós vamos ser condenados pela morte, pelo Pai, Jesus, ele fala assim: Pai, olha aqui que eu fiz, olha o preço que eu paguei, eu sei o que é passar dor. E muitas vezes, quando a gente olha para as pessoas e fala: olha, eu estou amargurado, eu estou entristecido. E muitas vezes você vem para um culto como esse, onde todo mundo está glorificando a Deus. E muitas vezes você está nessa mesma situação que Jesus. Você chegou até a falar para alguém: eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou com vontade de desistir, eu estou com vontade de morrer. Às vezes você não tem nem coragem de tirar a tua vida, mas você acaba falando assim: mas Deus, por que eu nasci? Porque o Senhor me deu essa oportunidade de passar essa luta, essa dificuldade. A Bíblia fala então que ele retorna para o jardim. E naquele momento Jesus está tendo o teu momento de amargura. Só que Jesus, ele olha para os discípulos e ele vê que eles são apenas homens. Aqueles homens não sabiam nada mais, nada menos do que fazer a oração apenas do Pai é Nosso. Fora isso, aqueles homens não poderiam fazer mais nada pelo Mestre. Jesus naquele momento ele estava sozinho naquele jardim. Imagina comigo, eu imagino que tem pessoas que estão nesse momento. Imagina você olhar para pessoas que você fala assim: será que eles podem me ajudar? Só que você olha para as pessoas e diz assim: olha, é mais fácil eu ficar sozinho aqui mesmo, é mais fácil eu morrer aos poucos. Imagina Jesus olhando para os discípulos e dizendo: eles são só homens, eles não são mestres, eles não são apóstolos. Imagina comigo Jesus falando: olha, quer saber? Eu vou ficar por aqui. É por isso que muitas vezes a gente tem que ter entendimento no meio da prova, que é necessário a gente ter amigos, pessoas que entendem o que você está passando. Pedir para que Deus venha colocar pessoas que venham abraçar a tua causa, mas pessoas que não venham te julgar. Pessoas que não tiram sarro e acabam contando a tua situação depois para outra pessoa. E muitas vezes a gente precisa de pessoas assim, porque a gente tem confiança de desabafar e falar assim: Deus, coloca alguém do meu lado que entende a minha situação. O mais difícil, se a gente for prolongar a história, para me adiantar um pouco, é a mesma coisa naquela situação quando Jesus estava carregando a cruz. Quando ele olha para o lado, cadê Pedro? Cadê João? Jesus, ele está carregando a cruz sozinho. Cadê aqueles que diziam que estaria com ele até o fim? Só que aí Jesus, é tão lindo o Evangelho, porque a Bíblia vai falar, meus irmãos, que muitas vezes no meio da prova, você muitas vezes vai falar assim: olha, Deus, envia o pastor para me ajudar, envia o meu melhor amigo, a minha melhor amiga para me ajudar. Só que você pode ter certeza, meus irmãos, se for necessário para Deus mandar um desconhecido que você não conhece, Ele vai mandar para dizer para você que nessa prova você não está sozinho. Ele vai falar assim: nessa prova eu não vou deixar você morrer sozinha. Porque Jesus naquele momento ele estava carregando a cruz, e aqueles que viam que ele havia curado pessoas, Jesus ele acabou nos mostrando que muitas vezes para carregar a tua cruz vai ser necessário muitas vezes uma pessoa que você nem conhece dizer: olha, eu estou com você, eu entendo a situação que você está passando, Deus me enviou aqui nesse lugar para dizer que você não está sozinha, você não vai perecer neste deserto. Você pode dizer: mas Pai, só o Senhor sabe a angústia que eu tenho passado, só o Senhor sabe a dor que eu tenho sentido. Muitas vezes você vem para a casa do Senhor dizendo: é lá o único lugar que eu tenho paz. Porque muitas vezes quando eu ponho o pé na minha casa, tudo está do mesmo jeito, tudo é no mesmo
a promessa. Assumiu da lavada e abençoou, Banai. Assumiu da lavada e abençoou, Toramácia. Assumiu da lavada e. Aleluia. A Bíblia vai falar então, meus irmãos, que todos nós sabemos. Eu não vou pregar sobre a crucificação, porque eu creio que se eu tiver outra oportunidade